Olá, olá, olá! Começa agora mais um podcast RH Desumano. Aqui você nada ou vira isca. Eu sou Renan Conde, CEO Brasil da Factorial, e hoje eu tô aqui com uma convidada mega especial, que é a Letícia Coleto. Ela é advisor na Iluve e ela vai contar um pouquinho aqui pra gente sobre conversas difíceis. Letícia, muito obrigado. Conta um pouquinho da sua trajetória, quem é você, sua experiência e, basicamente, como é que você lida com conversas difíceis. Obrigada pelo convite, feliz demais de estar aqui, morrendo de medo aqui, né, do que pode acontecer. Brincadeira. Tenho toda uma carreira, uma trajetória em recursos humanos, mais de 15 anos de profissão. Trabalhei muito no setor financeiro e agora desbravando um pouquinho mais esse mundo de startup, mais o setor de turismo. E é muito legal ver assim, a pauta que a gente vai falar hoje de conversas difíceis com tudo que eu vivi, seja no corporativo, seja no dia a dia. E é engraçado, né, que a gente acha que é no corporativo que as conversas difíceis não acontecem, mas às vezes não, né? Às vezes tá dentro da nossa própria casa, né? A gente evita, né? A gente evita. Mas sabe o que eu acho que é cultural? Porque eu acho que a gente tem medo eu tava tendo um papo mais cedo hoje, talvez seja medo da frustração, porque a gente fica vulnerável, ou porque a gente não quer problema. Eu acho que é uma coisa muito cultural brasileira até. Eu trabalhei com outros mercados e a comunicação era muito mais direta. E eu aprendi a neutralizar, né? Porque eu acho que quando você mora fora no início, e aí você sempre fala, são muito diretos, são grossos. Então, você ouve muito falar isso, principalmente europeus, fala, são grossos. Depois eu fui entendendo que não, que era um jeito deles. E eu fui, acho que, separando isso quando eu vi que a comunicação era entre eles também, né? Porque quando você tá fora, você vai com um monte de insegurança, você fala, será que tá falando assim porque eu sou imigrante? Será? E depois eu vi que não, que é uma questão cultural e que funciona, porque se resolve numa velocidade maior, né? Quando a gente traz esse recorte pro Brasil, é aquela coisa, mas será que eu vou magoar? Mas será que é isso? Claro, tem que saber ter conversas difíceis, né? E eu acho que você sente alguma diferença na maneira que conversas difíceis acontecem no corporate versus o que tem acontecido com startups? Na verdade, não. E mesmo quando você fala, né, de trabalhar com outras culturas, eu fui surpreendida nas experiências que eu tive de também dificuldade de falar. O que eu percebia de diferente, assim, que quando eu tinha uma relação de confiança maior, as conversas elas aconteciam, as conversas difíceis elas aconteciam um pouco mais. Quando não tinha uma proximidade tão grande, era a mesma forma que o brasileiro, mas assim, talvez por motivos diferentes. O brasileiro tem muito, sim, essa questão de será que eu vou machucar? Sem pensar que às vezes não ter a conversa difícil machuca muito mais, né? Exatamente. Porque a hora que a gente vai estressando a tal ponto que depois já não tem mais como voltar atrás. E em outras culturas, o que eu observei era mais não quero falar, ou uma dificuldade de como que a pessoa vai reagir. O que eu vejo que está por trás, seja no corporativo, seja em startup e em outros países, é a questão da confiança, sabia? Não sei o que você vê disso, mas quando a confiança e controle, como eu não sei como o Renan vai reagir ao que eu tenho para falar, eu tenho dificuldade de falar. Ou então uma preocupação grande com o recado que eu quero passar. E você sabe que eu até agora pensando nisso, até com os meus diretos, é uma comunicação mais fluida. Então, assim, como a gente tem abertura, a gente se conhece, você tem ali um nível de confiança, que é justamente o que você mencionou, que a gente estabeleceu, o feedback não precisa esperar não, é muito contínuo. Olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, por que isso não funciona? E vai muito naturalmente. Que é difícil quando a gente vai falar já de uma outra estrutura, porque eu tô falando de uma estrutura dos diretos do Renan. Mas como é que os meus liderados fazem a mesma coisa com a equipe, né? Então, porque aí você também, a gente vai navegar por uma questão de senioridade. Então, assim, a maneira que eu me comunico com um sênior, de repente, não é a maneira que eu posso me comunicar com um júnior. E eu acho que tem essa diferença também. Tem isso e tem uma questão. Como você tem uma relação de confiança maior com o seu grupo direto, você sabe que se você falar uma bobagem, eles vão falar, é o Renan dando uma outra ideia. A gente filtra, ele não precisa que você leve isso à frente. Quando você está falando para os diretos dos seus diretos, o impacto da tua fala é diferente. E aí é onde o quê? Você tem menos controle. Você tendo menos controle,
ter uma conversa difícil se torna um pouco mais complexa, né? E hoje eu acho também que muda muito. A gente criou esse podcast. Então, RH desumano por quê? Porque eu falei, todo podcast que tem para RH é a mesma história. É a Disneylandia, é só a parte bonita. É um pouco do que aconteceu com o LinkedIn. O LinkedIn só tem histórias ou de heróis, e aí virou um novo Facebook, os heróis contando as coisas. E eu entendi que não passava a realidade. Porque assim, a realidade tem muitos eventos que não estão no LinkedIn, tem muito lado da história que não é ouvido, que não é discutido ali. Tem conversas difíceis que a gente não consegue estabelecer ali, porque tem uma questão de politicagem. E como que você tem visto, porque eu acho que esse é o tema que eu tenho discutido frequentemente, a questão dessa conversa difícil com a nova geração. Olha, eu vejo a nova geração muitas vezes não querendo ouvir questões difíceis, com dificuldade de lidar com as questões difíceis e com dificuldade de falar. Então, me incomodou, sabe um pouco do imediatismo também? Saio. Ou muito corajosos quando estão ali se pronunciando no Instagram, mas na hora de ter a conversa one-on-one com muita dificuldade. Então, acho que cada geração traz a sua complexidade, né? Então, essa nova geração, eu acho que ela exige um pouco mais da gente de ter coerência, de trazer para perto, de ter uma escuta genuína e construindo com base um pouco na verdade deles, sabe? E eles chegam com uma ideia também que a gente tem que trabalhar, que é idealizada no mundo corporativo, né? Porque vem acho que também tem uma coisa da geração e a cultural, que eles vêm numa época que é a cultura do cancelamento, então isso eu não posso falar, porque posso ser cancelado. E eu tenho visto que esse comportamento não é serei cancelado só nas mídias sociais. A gente tem medo de ser cancelado na vida. Então, Exato. Acho que isso é uma barreira também. Uma insegurança, né? Mas é isso, volta o quê? De novo, aquilo que eu falei lá no começo. O controle, eu não tenho controle de como isso vai ser visto, de qual é a reação que vão ter. É muito difícil, a gente mesmo no dia a dia, né? Eu lembro quando eu estava me formando para ser gestora, né? Queria muito esse cargo de gestão de pessoas. Eu falava, gente, mas como que eu vou ser gestora? Porque eu sou excessivamente transparente. Ainda que eu não fale, a minha cara fala por mim. E eu, às vezes, eu reconheço que eu sou sincericida. Vai dar ruim. Eu não vou conseguir ser uma boa gestora, mas eu quero. E aí, um pouco do que eu fui construindo comigo é assim, tá bom, eu não tenho controle de que eu não vá conseguir errar, de que eu não vá ser muito transparente. Então, como que eu balanceio isso? E uma coisa que eu fiz que para mim deu muito certo e para mim vai para além das gerações foi o quê? A construção da relação de confiança. Então, se eu tenho uma relação boa, que foi o que você falou com os seus diretos, o que a gente faz? Cara, a gente se permite errar. A gente tem um pouco menos de medo de ser cancelado. A gente sabe que se a gente ultrapassar um pouquinho a fronteira, o outro vai sinalizar. Ou, por exemplo, quando eu tô lá numa reunião com todo o meu time, 30 pessoas. Eu falo alguma coisa e uma direta minha fala, puxa, acho que a Letícia foi além do que poderia. O que ela faz? Ela entra e fala, então, complementando, e vai direcionando, a gente já entende, porque tem troca. Já sabe a dinâmica. A gente já sabe a dinâmica. Mesmo quando a gente está ali como líderes para dar uma notícia difícil. Porque você sabe que você está com uma rede de apoio, uma colaboração grande. E aí o que eu tenho tentado construir, e aí quando a gente fala de nova geração, eu vou até para minha casa, assim, com os meus filhos. Eles têm opiniões muito, e são pequenos. A minha mais velha acabou de fazer 7 anos. E eles vêm com questões muito preto no branco, ou você mentiu pra mim, não posso confiar em você porque você não tá vindo com combinado. E como que a gente vai para uma escutativa de para além disso? Será que o que tá te incomodando é porque eu tô te dizendo não? O que tá por trás? Hoje ninguém tá mais acostumado com não. Ninguém tá, por quê? Porque a gente tá muito acelerado, Renan. A gente tá o quê? Passando a mãozinha lá no Instagram, vendo a próxima notícia, cancelando gente. Ai, falou uma coisa que eu não gostei, cancela. O que a gente tá fazendo pouco, na minha visão, é ouvir, parar pra ouvir. E é difícil demais. Quando alguém vem e fala, ai, Renan, preciso ter uma conversa com você. Qual é a primeira coisa que às vezes você pensa? Puta merda, quanto tempo não acredito que eu vou ter que lidar com isso. Eu não tenho meia hora. Aí você faz o quê? Respira.
E aí a pessoa tá começando a falar, o que a gente já faz? Já quer dar uma opinião, e uma opinião que seja definitiva pra conversa acabar, não é? Que incomoda, né? Que Entra ali e incomoda. fala, meu Deus. Mas o quanto que a gente tá parando e ouvindo a verdade do outro? Qual é a versão do outro? Eu, um dia desses, fiz um treinamento de liderança e foi abordada uma coisa que eu tenho levado muito pra vida. É que a gente tem 3 tipos de escuta. Que é o fix to win. Então, quando você escuta o listen to win, desculpa. Quando você escuta pra ganhar. O listen to fix, quando você escuta pra já querer resolver o problema. E o listen to learn. Então, quando você escuta ali pra aprender com aquilo. Ou seja, pra ouvir sob uma lente que não é a sua. E aquilo mexeu tanto comigo. E isso tem me ajudado, assim. Eu me vi traduzindo isso em situações, seja no corporativo, seja no startup, seja na minha vida, que é deixa eu entender a sua lente. E é difícil, né? Você para, você tem que meio que fazer uma meditação ali, tá presente, escutar o outro, ouvir sobre a verdade dele e falar, tá, o que levou a pessoa a entender que isso gerou um ponto de inflexão comigo que faz a gente ter uma conversa difícil. Não, e que ajuda também, essa velocidade que a gente vive hoje, ela atrapalha no sentido de que eu tive uma aula, por exemplo, a aula que marcou minha vida, primeiro semestre de universidade, eu fiz administração, e aí eu tive uma aula que mexeu muito comigo, que era todo texto é persuasivo. E aí eu gosto de pensar nisso como base para qualquer conversa, por quê? Eu não tenho opinião sobre determinado assunto. Então, às vezes, no caminho, eu tô vendo ali, subi, li aquele texto. Aquele texto é persuasivo porque quem escreveu está querendo me convencer do ponto de vista. E se eu não paro para analisar o outro ponto de vista, eu já sei aquilo já está assimilado. Então, basicamente, às vezes eu não domino um assunto, aí eu leio superficialmente com o ponto de vista de outra pessoa, aí eu vou tomar um café com algum grupo de pessoas, entro no assunto e eu vou debater a minha opinião, que não é a minha opinião, mas eu vou colocar aquilo lá naturalmente, como se fosse, porque eu só li aquilo. Então, assim, por quê? A velocidade. Tô rápido, eu preciso pegar. Que perfeito isso que você trouxe, né? Pensa isso agora, quando a gente introduz a inteligência artificial, em que a gente tá o tempo inteiro treinando o chat GPT, com o quê? Com a nossa forma de pensar. E não dá aquele quentinho quando você coloca lá pro chat GPT, o que você acha desse post que eu vou colocar no LinkedIn? Ele fala, nossa, Renan, excelente ponto. Nossa, Renan, que profundidade interessante. Aí você fala que, eu sou o cara, tá vendo? Essa minha visão que eu li rapidamente no Uber, que na verdade nem é minha. Cara, o ChatGPT concorda. Então eu tô indo pro caminho certo. Se a gente não toma cuidado, a gente só tá o quê? Intensificando isso que eventualmente foi uma leitura superficial que você fez e que você tá amplificando. E, cara, e amanhã vai gerar um debate gigantesco. Aí, eventualmente, você pode ser cancelado e você nem sabe por que você fala, gente, mas calma. Você só incorporou. Que você só incorporou. Isso é uma loucura. Eu vi uma pesquisa agora recente, não lembro se foi MIT, se foi Harvard, mas que eles estavam analisando a usabilidade da inteligência artificial. E aí, justamente, as pessoas que utilizam, não de maneira criativa. Eu, por exemplo, eu gosto de me desafiar, de repente eu crio, eu sou muito criativo, então eu vou criando e eu peço só para funilar. Mas tem gente que utiliza para tudo, da criação desde o zero. E aí eles mapearam a atividade cerebral e cai bastante. Então as pessoas estão ficando habituadas a não pensar. Isso é perigosíssimo, né? Nessa era que a gente vive de pós-verdade, né? Porque a gente tá vivendo uma era que o que é verdade hoje em dia? Ninguém sabe o que é verdade. Verdade é o que eu acho que é. Então a gente tá ali sendo condicionado. E é surreal que a gente não tenha utilizado isso como uma ferramenta que, de repente, vai ajudar também a gente ter conversas difíceis. Então, o que é legal também é que tem uma parte das pessoas que tem utilizado para terapia, que tem utilizado para pedir conselhos. De repente, é legal porque a inteligência artificial ela pode ser que te traga um outro ponto de vista. Mas ter conversas difíceis não é só falar o que eu quero. É ter preparo pro que eu vou falar. Será que a minha visão, minha verdade, para eu chegar para você e para te dar um feedback, será que eu analisei todos os pontos? Ou tô vendo só com a minha ótica? Ou tô ali vendo uma perspectiva errada, né? Então, como é que a gente, né? O que você recomenda pra pessoa que vai iniciar, a interlocutora? Qual que é o preparo dela? Eu vou dizer o que não é preparo dela para chegar no preparo dela, tá? O preparo, gente, eu já escutei muito isso e por isso que eu quero deixar isso bem claro. Não é falar com jeitinho.
Isso não significa que vai ter uma conversa difícil bem sucedida. Eu acho que, primeiro, intenção. Qual que é a sua intenção com essa conversa? Sabe? Uma intenção genuína. Porque, às vezes, também a gente quer ter a conversa difícil pra quê? Eu vou lá falar com o Renan, ele vai ter que me ouvir. Ele nunca mais vai poder fazer isso. Cara, não é sobre o que ele vai poder fazer ou não, porque isso não tá no seu controle, mas o que você sentiu, que impacto gerou em você. Aquele comportamento, ou aquele... O que tá por trás daquilo? Qual é o medo que tá por trás? Então, pra mim, a conversa difícil bem-sucedida, ela parte de uma autorreflexão. Por que eu preciso ter essa conversa? Que medo que estava por trás? Não só medo, né? Que sentimento estava por trás? Por que eu estou preocupado com essa conversa? Eu estou aberta a escutar? E quando a gente vai lá para ter uma conversa difícil, também é escutar, né? E é engraçado. E às vezes a gente acha que as conversas difíceis elas estão no mundo corporativo, no desumano do mundo corporativo. E se você me perguntasse qual foi a conversa mais difícil que você já teve, não foi com founder de empresa, com CEO, foi dentro da minha casa com o meu pai, acredita? Nossa, já ia pedir pra você contar, mas é muito pessoal. Você vai falar, mas é... Não, e foi porque eu tava querendo tomar uma decisão na minha vida e meu pai, não, você tá tomando o caminho errado. E aí, eu ficava assim, eu vou conversar com ele, eu vou parar de ouvir meu pai. Eu não moro mais com ele, então vou cancelar meu pai. E tomo a minha decisão. Mas sabe, alguma coisa dentro de mim tava me convidando a fazer esse momento de reflexão. Por que eu tô querendo cancelar meu pai? Por que isso é mais fácil? Onde que eu vou chegar? E foi engraçado que quando eu fiz esse exercício, na verdade, meu pai não tava nem falando sobre mim. Ele tava replicando comigo o comportamento que meu avô tinha com a minha avó, que meu pai e minha mãe têm e que ele queria que eu tivesse. E eu tava... Né, era uma decisão voltada à profissão, mas era muito de relacionamento. E eu falei, gente, aí quando eu me dei conta disso, foi, primeiro, libertador pra mim, segundo, foi tão mais fácil ter essa conversa difícil com meu pai. A gente fica travado, né? Eu falei, pai, você tá percebendo que o que você tá trazendo pra mim não é sobre mim? Aí ele falou, o que você tá falando, menina? Lógico que é. A decisão que você vai tomar e vai fazer cagada, não sei o quê. Eu falei, pai, não é. Repara, como é que era a relação na tua casa quando você era criança? Como é que é a relação hoje? Como é que você formou sua família? E olha o que você tá querendo que eu replique. E aquilo, sabe, foi uma lente que não era minha lente, não era dele, era uma lente de uma história de vida. Que não foi nem ele que começou. E ele só tava fazendo o quê? Replicando aquilo que ele tinha aprendido. Nossa, é legal porque aí nesse ponto você aprendeu e ele aprendeu. É Os legal que você dois despertou, aprenderam. né? Isso é muito legal. Então, aquela conversa que ela a princípio parecia difícil, que ela me levava a ser mais prática de vou cancelar meu pai e vou seguir, cara, fez a nossa relação se aproximar tanto. E eu vi que não só a minha relação com ele, mas ele quebrou um modus operandi que ele tinha. E foi uma conversa libertadora para nós dois. E quando a gente traz isso para a empresa, a gente tem que se propor a fazer a mesma coisa. Se é com um líder, cara, muitas vezes o líder tá com 15 pessoas no time, ele tá com uma meta super agressiva para alcançar, ele tá com o chefe dele que às vezes a gente nem sabe se a relação entre os dois ela é boa. E aí você tá fazendo o quê? Você como funcionário, olhando a sua lentezinha, desse tamaninho, achando que é o centro do mundo e falando, ele não gosta de mim. Ele sempre é mais duro comigo. Pode ser que sim, mas pode ser que tenha tanta coisa por trás que a gente não para olhar quando a gente quer fazer uma coisa rápida e olhar só sob um prisma. Eu falei isso recentemente num podcast também, que é a questão... Por evitar as conversas difíceis, a gente está cada vez mais trazendo questões difíceis pro lado pessoal. Quando é profissional. Às vezes a gente tá criticando assim, eu não tô criticando a Letícia, eu não tô criticando a pessoa que ela é. Eu tô criticando aqui um projeto que a gente desenhou junto, que a gente chama equipe, e que saiu aqui um pouquinho do controle, e eu preciso dar esse feedback. E hoje é difícil porque as pessoas tomam isso muito pro pessoal. Criticou porque eu não sou bom o suficiente, ou porque eu não sou bom... Não, gente, isso aqui, eu também... Eu tenho milhões de erros, eu também saio fora do projeto, e eu só cresço profissionalmente quando eu me alimento desse feedback, né? E às vezes você nem sabe que foi...
o fulaninho quem fez aquela parte do projeto. Você, como líder, você tá olhando o projeto como um todo. Só que a pessoa fala, fui eu que fiz, eu tô exposta, me expôs no meio de uma reunião. Gera um problema onde nem tem. E se a pessoa te chama pra uma conversa difícil e fala, Renan, por que você fez aquele comentário na frente de todo mundo? E você vai falar, gente, o projeto não é nosso? Esse senso, eu sempre falo também para meus diretos, me corrijam e me confrontam. Eu não quero ser o gestor que sempre está certo, porque no final das contas, cada um de vocês leva uma unidade de negócio. Então, os experts no assunto são vocês. Eu estou aprendendo, eu tenho uma visão ali geral de tudo, mas quem está inserido no dia a dia, no projeto, são vocês. Então, assim, se eu estiver errado, me confrontem, porque eu também estou aprendendo. Não é porque eu estou nessa posição que eu deixei de aprender, que eu deixei de me inspirar, que eu sei tudo e eu estou ali só para comandar. Existem perfis que a gente sabe que é assim, mas não é o tipo de gestão que eu gosto de ter. Sabe outra coisa que eu aprendi e que fez toda a diferença na minha carreira? O meio que a gente utiliza para ter conversa difícil. E eu acho que, às vezes, como a pessoa vai recepcionar isso. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um tema muito específico para falar e aí eu vou e mando uma mensagem escrita. Gente, mensagem escrita para conversa difícil é uma grande armadilha. A não ser que você já tenha tido essa conversa inicialmente, pessoalmente, presencialmente, para depois você ir para uma parte escrita. Porque quando você escreve, a pessoa que tá lendo, ela vai interpretar com o sentimento do dia. Se ela tá feliz, ela vai falar, que legal. Se ela tá triste, ela já vai ver aquilo como algo horroroso. Se ela tá com raiva, então assim, não adianta a gente querer cortar caminho. Conversa difícil é conversa difícil. Tem que ter e tem que encontrar os meios. Não pode ser um e-mail mal escrito. E acontece, né? Às vezes a gente tá ali no calor do momento. Então, cabe a gente também parar e falar, olha, vamos interromper aqui e discutir isso depois. Vamos facilitar a conversa difícil, vai. Não é? Normalizar. E vamos normalizar e trazer um pouco mais de sentimento. Assim. Às vezes a gente fica tanto no campo do racional, de prático, acabar logo. Cara, armadilha. Ou quando a gente vai pra atacar, né? Então, pra atacar, eu gosto muito também um pouco do que você mencionou, que é de repente começar uma conversa difícil, como é que eu me sinto? Olha, eu me senti, aquele dia, em tal situação, eu me senti dessa maneira. Porque é muito legal, às vezes eu ouço, e a gente pratica isso aqui, eu ouço e falo, não, mas não foi minha intenção de maneira alguma. A minha intenção era essa e aquela, e deixou claro, porque às vezes a gente leva ali pro pessoal, que não tem que fazer, mas eu acho que começar contando como a gente se sente é muito mais fácil do que a gente atacar. Exato. Falar, olha, você fez isso, você fez aquilo, a pessoa não vai entender aquele Ou traz a situação. Olha, a gente estava naquela reunião, aconteceu tal situação, isso gerou em mim este sentimento, me senti insegura, me senti triste, me senti exposta. Queria te ouvir sobre isso. Dá o benefício da dúvida. Quero te ouvir. Você colocou a situação, colocou o seu sentimento. Deixa a conversa fluir. E tomar cuidado com o sentimento de frustração, né? Porque eu sou um grande crítico de ferramentas como Glassdoor. Eu vou dizer por quê. Glassdoor, essas ferramentas. Eu acho que é importante ter, porque a gente analisa outros aspectos. Mas se a gente parar para pensar, Glassdoor, Reclame Aqui, por exemplo, são meios legais a gente validar se uma solução é boa ou não é, mas a gente tem que entender o momento que aquela informação é preenchida. Quando é que você entra no Reclame Aqui? Quando é que você entra no Glassdoor? Quando você tem uma frustração. Quando é que é difícil um colaborador entrar no Glassdoor para fazer uma crítica positiva? Tô muito feliz, deixa eu entrar aqui no Glassdoor. Não acontece isso, né? E aí a gente lida com pessoas. E é uma montanha-russa. Então, às vezes, eu tenho uma visão parcial e eu vou entrar lá e deixar meu comentário. E depois passou e eu falei, putz, já registrei aquilo, né? Então, às vezes, independente dessas ferramentas, não, até internamente, né? Eu brinco aqui que quando a gente vai lançar NPS, eu falo, gente, vamos responder NPS sem ser no dia da frustração, porque aí você tem uma visão real da coisa, não uma questão emocional, né? Quando eu era business partner, o que eu falava muito para os meus clientes era matematiza um pouco o problema. Que na minha empresa acontece favoritismo. Aí o que acontece? Você lida lá no seu dia a dia com 500 pessoas, 300 pessoas. E você vê um líder com favoritismo, que na sua opinião é um favoritismo. Aí o que você faz? Nessa empresa tem favoritismo. Gente, mas ainda que exista 1 em 500, é uma empresa que pratica favoritismo? Será que a gente não está generalizando? Matematiza um pouco o problema. Sempre esse líder, toda vez que eu dou uma ideia, ele é contra. Matematiza. Tá? Das últimas 15 reuniões,
quantas ele realmente foi contra. E o que o levou a ser contra? Você vai ver, às vezes, de 15 reuniões, em 3 ele foi contra. Você fala, nossa, não, acho que eu que tava com um sentimento muito aflorado. Ou não, das 15, em 10 aconteceu, 2/3 das reuniões aconteceram. Chama para uma conversa difícil e fala como que você se sentiu e traga as situações. Na situação 1, na reunião 2, no momento que a gente se encontrou 3, e traga o seu sentimento. Aqui a gente tem no nosso ritual, né? Então, quando a gente tem all-hands, a gente abre um formulário através da Factorial, de pesquisa anônima. Então, toda semana eles podem perguntar. E é legal porque realmente eles perguntam. E é engraçado, a gente teve uma situação real de favoritismo. E aí, foi legal porque, assim, eu adoro conversa difícil e eu aproveito o all-hands para ter essas conversas, porque eu acho que atinge todo mundo e evita qualquer burburinho. Então, você consegue ali passar a informação do jeito que ela é. E aí, eu chamei a atenção para esse tema. Eu falei, olha... Teve promoção de gestor, e aí teve uma crítica, foi promovido porque era o favorito. E aí eu falei, vamos desmistificar isso. Às vezes, eu estou na melhor posição ali, eu sou uma pessoa que contribui bastante, eu entrego o meu resultado, e aí abre um cargo de gestão que não é produtividade ali manual, não é um outro escopo, é um escopo criativo, é um escopo de você criar projeto, de você gerenciar. E aí, quando esse gestor é promovido, e aí de repente é par e o outro não é, o outro fala assim, mas eu era muito melhor que ele, eu entrego muito mais que ele. E aí eu tive essa conversa de falar, olha, para essa posição exigia isso, isso, isso. Às vezes você é o melhor no que você faz, mas quantos colegas você chegou a apoiar? Quantos projetos você chegou a criar? Esse colega fez. E não tem nada a ver com produção, tem a ver com job description. Ele está preenchendo um job description para a vaga que está aberta. Então, às vezes, também você fica muito enviesado no seu próprio, da sua própria caixinha, e você tem a percepção que você foi injustiçado. Na sua lente, né? Naquela amplitude que você tem da sua lente. Mas olha como é importante esse tipo de assunto vir à tona, a conversa difícil acontecer. Porque você traz um outro parâmetro. E essa do favoritismo, gente, é impressionante. Assim, todos os meus anos de carreira, diferentes áreas, diferentes empresas, o favoritismo vem. Antes de falar, a Letícia praticou o favoritismo, o que te levou a promover A e não B? Que critérios você usou nessa tomada de decisão? Isso tem que vir. E se no final do dia não for um bom critério, as coisas vão se encaminhar, porque esse gestor claramente não está sendo um bom líder, as coisas vão se encaminhar. E vamos ter um pouco de cuidado com o julgamento, essa questão do cancelamento que você falou, especialmente das novas gerações. Cara, isso está gerando, parece que o gestor não consegue dar um passo, né? Não consegue passar. E aí terceiriza. Porque a notícia ruim é sempre do CEO, do founder, de quem quer que seja. A notícia boa, ela é muito bem comunicada. Cima, né? E a notícia ruim, ela é péssima. Olha, você sabe que não sou eu. Veio lá de cima, o comitê não quis. Isso é horrível, porque se você é gestor, você é responsável por uma unidade. Aquela unidade gera o seu resultado. Então, assim, não é o founder, o CEO, o diretor, o RH que deu a notícia difícil. Se aquela decisão foi tomada, é porque vai impactar a sua área positivamente ou negativamente. Então, você tem que ter esse controle, né? Exatamente. Esse desenvolvimento é um desafio. Eu acho que todas as vezes que eu falo também com outros gestores, todo mundo está no mesmo barco. Mas a conversa difícil, ela começa com a gente. Então, assim, a gente tem que ser muito autocrítico. A conversa difícil começa... Por que eu estou me sentindo assim? O que eu estou fazendo para me desenvolver, porque chega um momento da vida que se você entra muito no operacional de só faço, você está entregando. Mas onde você está se desenvolvendo? O que você quer? Né? Então, assim, eu converso bastante também aqui nas nossas reuniões, que gente, vocês são uma equipe ótima, a gente está conseguindo atingir os resultados, mas vamos falar de carreira. O que vocês estão buscando? A gente teve uma situação aqui também, que nas perguntas anônimas, a gente estava recebendo frequentemente pedindo mais benefício. E a gente dá muito benefício. Aconselhamento psicológico, academia, meditação, bom plano de saúde, tudo que você imagina. E eu fiquei sem entender. Eu falei, o que seria esse benefício adicional? E aí, numa outra semana, mandaram, o benefício que a gente estava pedindo era aula de canto e dança. A gente achou engraçado. E aí, mas foi uma virada de chave, porque também nessa reunião eu expliquei, gente, tem uma parte que vocês não podem esquecer, que a empresa vai te contribuir e vai contribuir para o desenvolvimento no que tange a sua atividade, porque é um investimento. Agora, a parte do canto, do dança é legal, mas existem milhões, eu abri o Google com eles na hora e procurei ali, falei, existem aí milhões de oficina gratuita do governo, do bairro, de igreja, que dá essa formação.
A gente não pode terceirizar também esse desenvolvimento só para o corporativo. Então, quando é que eu, colaborador, paro de investir em mim esperando que só a empresa invista? E aí vai gerar uma frustração gigantesca. E aí você vai levar aqueles casos, ai, fiquei 10 anos, e agora eu vou para onde? O que eu faço? Mas assim, a gente não pode esquecer de ter essa conversa com a gente. Será que eu estou me desenvolvendo? Será que eu... E também falar sobre isso, né? Porque o que eu já vi muito acontecer é aquele funcionário... Cara, as pessoas super pontual, tudo que o líder pede, vai lá e faz, tem a sua entrega, e aí na hora da promoção não vem a promoção dessa pessoa. E o outro que estava lá, chegou, sei lá, anos depois, nem teve tantos projetos assim, nem era tão disciplinado com o horário e foi promovido antes. Por quê? Eu tenho essa resposta e eu falo isso aqui diretamente. Gente, o colaborador, se você chega no horário e você entrega o que é esperado, você é um mediano. Medíocre vem de mediano, é medíocre, porque você entrega o que é esperado. O que faz você crescer é o que você faz a mais. E não estou dizendo para você sair do seu escopo de trabalho, mas é a proatividade, é a visão do negócio. Então, às vezes, você está ali, ó, imagina, eu faço aquilo todos os dias. Eu consigo olhar e chegar, Letícia, tive uma ideia. Isso aqui poderia ser melhorado. É isso que a gente espera, porque é isso que faz o crescimento. Quando você é mediano e você cumpre o seu papel de mediano, você está sendo remunerado para cumprir esse papel. Mas você não pode esperar crescimento, porque o que você está fazendo a mais para contribuir? E você é a peça-chave que pode mudar. Por quê? Você domina esse processo. É impossível que numa conversa você não consiga enxergar melhoria. É impossível que numa conversa você não consiga contribuir. Quando você deixa de contribuir, isso é perigoso agora no tempo de IA, porque se você consegue executar todos os dias as mesmas coisas, sim, você será substituído, porque é um processo manual. Quando você deixa de ser estratégico, você deixa de investir no seu próprio crescimento. E além disso, né, também a conversa é difícil de dizer qual é a sua expectativa. Porque se o funcionário está lá, trabalhando direitinho, cumprindo aquilo que é combinado, na visão do gestor, é aquilo, a pessoa está sendo remunerada para aquilo que ela está entregando. Agora, se essa pessoa falar, olha, eu gostaria de sair da área A e ir para a área B, ou pegar um desafio diferente, assumir um projeto diferente, como é que fica a cabeça do gestor? Antenada. Então, quando surgir um desafio, a gente direciona esse funcionário, a gente instiga. Fulano, será que você só consegue ir até aqui mesmo? Tenta explorar outras alternativas. E aí as pessoas, elas fazem o quê? Elas delegam, elas terceirizam a responsabilidade para o outro, espera que o gestor adivinhe e se frustra quando o resultado não vem. E esquece do primeiro ponto, que era o quê? O da conversa difícil inicial. Olha, eu estou vindo aqui para a empresa, qual é a minha expectativa aqui? O que eu quero acumular de conhecimento, de desafio? Que cargo eu quero ter? O que é um salário que eu vejo que eu vou buscar ter? Facilita a vida do gestor. Tem essa conversa difícil. Nossa, eu fico louca da vida quando terceirizam uma responsabilidade para o gestor sem ter alinhado previamente. E tem uma parte que é legal, isso faz 100% sentido, e agora uma parte que o gestor também pode incentivar, e eu vejo que às vezes as empresas utilizam de maneira errada, a própria avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um ótimo momento para isso. Mas o que é feito hoje, tá? A maioria das empresas fazem hoje, os gestores na hora de fazer avaliação também erram aí. Eu chego ali, e aí eu vou ler o desempenho da Letícia, e eu falo, Letícia, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, não sei o que, nota 5. Acabou. Não. A avaliação de desempenho é para você fazer a análise ali, olhar o que aconteceu, explicar os pontos, e eu faço questão. Então, eu fiquei com os diretos de venda agora, porque a gente ficou com uma vaga de head aberta, e aí eu fiz a avaliação da equipe de vendas, e eu falei, olha, avaliei, falei, você está aqui, você hoje está numa posição júnior, ou pleno, ou sênior, eu quero te levar para cá. Então, eu expliquei a diferença da senioridade, o que eu espero de cada senioridade, eu quero te levar para cá, e daqui, de hoje até a próxima avaliação, a gente vai melhorar esse e esse ponto para você cobrir o gap que essa área pede. Hoje também, essa visibilidade, às vezes falta do gestor guiar. Falta. E quando a gente fala das novas gerações que está vivenciando o mercado de trabalho agora, eles não têm essa malícia de falar, eu quero chegar até ali. Então, eu acho que falta também a gente utilizar essas ferramentas que já estão ali disponíveis na empresa da maneira correta. Olha, isso é que exige esse cargo, isso é que exige o próximo.
essas skills aqui eu vou te ajudar a desenvolver e dar propósito. Eu acho que a conversa difícil hoje, ela tem que ser muito no sentido do propósito. Se a gente não consegue mostrar propósito, é vazia, conversa vazia, não é difícil. Aí é agressão, é insulto. É isso, qualquer outra coisa, né? E você tocou num ponto bem importante, que a gente falou da ótica do funcionário, mas pouco desse lado do gestor também, né? E por incrível que pareça, né? No começo da minha carreira, eu direcionava os gestores a não avisarem antes que o funcionário ia ser demitido. Então eu falava, óbvio, né? Dava o feedback ao longo, mas o momento de decisão tomada é o quê? A pessoa chegou cedo, você já chama numa sala e já desliga. E com o passar dos anos, a minha experiência, algumas pessoas elas vão ficando pelo caminho. E sabe quais foram os desligamentos mais humanizados e que eu mantive contato com os funcionários? Quando eu avisei antes. Quando eu fiz essa conversa difícil antes. Olha, o que é esperado para sua posição é isso aqui. Aí você vai primeiro lá no momento de avaliação de desempenho, não está entregando, está faltando isso, está faltando aquilo. A posição, que também é menos sobre a pessoa, mas o que a posição demanda, né? Tá demandando isso aqui. Como que eu vejo que você pode chegar lá? Esses caminhos. Como que eu posso te ajudar? E tem gente que, cara, vai chegar, alcançar um tipo de skill, não vai alcançar e tá tudo bem. E aí a gente faz o quê? Como líder, vai ficando quietinho. Já tomou a decisão de desligar, só tá esperando o momento certo. E quando eu passei a fazer diferente, chamar a conversa difícil antes e falar, olha, você não tá atingindo, eu não tô vendo futuro para você aqui nesta empresa. Eu tô me organizando para fazer a sua rescisão de contrato. E deixei a pessoa... E respeitei. O que é importante para você nesse momento? Teve a funcionária que chegou para mim e falou, puxa, tá sendo um alívio, porque de fato eu tô vendo que eu não tô conseguindo. Isso tá gerando uma frustração e tá impactando muito a minha autoestima. Então imagina se a gente evita essa conversa difícil por mais tempo. O que ia acontecer com a autoestima desse profissional? Porque o profissional, a gente fala muito, isso é verdade, né? Às vezes não é bom para esta empresa, para este momento de empresa, mas pode ser um excelente funcionário em outra empresa, né? Só que a gente vai minando tanto a autoestima, provando para ela, dando 1 milhão de motivos para ela ver que ela não é capaz, que mina a autoestima, né? E aí essa pessoa falou, nossa, eu tô aliviada de saber que vamos fechar um ciclo aqui. E olha, você quer saber o que é importante para mim? Essa pessoa me falou, eu só preciso de um plano de saúde. Por 6 meses. E aí me contou que tava vendo lá na casa dela. Eu falei, beleza, então vamos estender seu plano de saúde por 6 meses. Puxa, essa pessoa saiu tranquila. Essa pessoa era líder, comunicou o seu time que estava saindo. Apoiou toda a transição, a nova pessoa que estava assumindo. Tive um outro caso também de uma funcionária que chegou pra mim e falou, ô chefe, eu vou ser mandada embora, né? Eu falei, sua rescisão contratual vai acontecer. Vai acontecer. E aí fui dando os motivos. E aí ela falou, puxa, eu posso esperar pelo menos até o final do mês? Por quê? Tem uma última parcela para pagar, eu preciso me organizar, mudar de cidade. Beleza. E a pessoa sai até agradecida. E aí, isso, o líder, ele evita muito também ter essas conversas porque a gente nunca difíceis. normalizou. E acho que é legal que você traz... A gente fala tanto do RH humano, da gente poder acolher. Equipe não é mais RH, é pessoas, né? Gente, gestão. E a gente fala tanto sobre isso, mas a gente não conseguiu, ou algumas empresas sim, alguns líderes sim, normalizar que como um casamento. Às vezes esse colaborador funciona, não funciona. Não quer dizer que não funcionou aqui, que não vai funcionar ali, como você mencionou. Ainda é uma dificuldade no desligamento. Então as pessoas ainda tratam o desligamento como se fosse no 1900. E faz o que o desligamento? Rápido, rasteiro, tipo, e chega e fala, você não serve mais para essa empresa. Cara, sem pensar em todo um contexto, que às vezes a pessoa tá há 20 anos na empresa, ela fala, puxa, me dediquei há 20 anos para ser mandada embora assim. Por quê? Porque evitou tanta conversa difícil e quis fazer rápido que não foi empático. Eu li um depoimento esses dias que eu fiquei pensando, não é possível. A pessoa estava, acho que ela trabalhava como CX, então ela estava numa reunião com um cliente. E aí o RH mandou mensagem assim, tem uma reunião urgente, pode entrar? E a pessoa falou, olha aqui meu calendário, eu estou reunido com o cliente. Não, pede para ele licença, fala que você vai sair em 10 minutos. Aí ele saiu e demitiram ele com o cliente esperando na sala. Aí demitiram, eu li essa semana inclusive, demitiram. Cortaram os acessos, mas o RH queria que ele assinasse na hora a rescisão. E aí ele não tinha como assinar porque cortaram o acesso. Aí restabeleceram o acesso só para ele assinar. E assim, no meio de uma reunião com o cliente. Assim, o despreparo. Eu não sei se quando chega o tema
rescisão contratual no RH acende uma luz vermelha e todo mundo entra em pânico. Não sei, porque parece que sim, não se prepara. Ou o que é de fato essa conversa difícil que as pessoas têm medo. Então, o RH tem medo, o gestor tem medo. Então, vamos fazer rápido, correndo, pra gente não ter que ter a conversa difícil. É que às vezes o gestor ele vai protelando tanto, que aí ele acorda um belo dia e fala, hoje eu criei coragem. Vai, mas tem que ser agora. Aí ele pressiona o RH e fala, não, tem que ser hoje. Aí o RH, não, mas a folha tá fechada. Não importa, precisa ser hoje. E sai aquele negócio todo atropelado. Por quê? Porque evitou tanto tempo uma conversa difícil, gente. Então, as conversas difíceis... meu convite aqui nesse podcast é vamos normalizar as conversas difíceis. Vamos trazer sentimento, sim. A gente tem medo de falar de sentimento, né? Parece que é fraqueza. A gente quer ser racional, quer mais... tá mais na trend, né? Então, cara... A gente vai para uma parte agora do podcast que a gente recebe mensagens de pessoas com tema. Então, eu abri no meu Instagram uma pergunta sobre conversas difíceis e pedi para algumas pessoas mandarem alguns casos e eu queria saber a sua opinião, né? A visão do profissional em relação. Conversas difíceis. Uma colaboradora por estar saindo com 2 funcionários e casada. Impactou. Ai, gente, peraí. Uma funcionária casada... Saindo com 2 funcionários. Saindo com outros 2 funcionários. E o RH precisa ter essa conversa difícil. De repente tá acontecendo um namorico no ambiente familiar, né? Porque se tá na vida pessoal, a gente não tem nada a ver. Pode fazer o que quiser, mas... se não tá impactando o ambiente de trabalho, mas nesse caso eu tô achando que tá impactando o Tá, ambiente de são trabalho. 2 funcionários. Né? Trazer o fato, olha... pessoa... Eu tenho uma questão aqui que tá impactando o seu desempenho na empresa, ou a relação que foi criada tua com seus colegas, e isso é um valor para essa empresa. Então, queria te ouvir sobre situação A e situação B. E outra pergunta que chegou, um outro desabafo é comunicar o mau cheiro de um colaborador. Gente, eu acho que deve ser porque, não sei, eu teria que buscar apoio para ter essa conversa. Vou confessar que é um tema difícil. Olha, é difícil, mas é mais difícil ainda a pessoa ter um mau cheiro e ter todo mundo se afastando dela. E uma chacota, né? Ou comentando por trás. Isso é desrespeitoso. Pensa assim, o que é mais desrespeitoso? Eu chamar um colega num canto e falar, fulano, repetidas vezes eu tenho sentido que, sei lá, entender o contexto que você vem, sei lá, caminha muito para chegar até o trabalho. Às vezes tá passando uma dificuldade. Ou às vezes tá com problema hormonal. Ou às vezes tá usando, sabe tem aqueles desodorantes que não tem alumínio, que são mais veganos, que podem não se adaptar ao corpo de alguém. Então, assim, será que isso tá acontecendo com você? Porque repetidas vezes eu venho sentindo um odor diferente quando você chega. Te ajudo? Você já tinha percebido? Eu iria assim, gente, porque pra mim é mais desrespeitoso ficar comentando por trás. Aí tem que ser transparente. Isso é mais difícil. Resolve. A gente tá caminhando pro final e aí a gente tem a parte desumana ainda do RH, que é a folha de ponto no papelzinho que as pessoas têm que assinar. Deus, eu vou pedir para você assinar a nossa folha de ponto com a sua participação. Que esteve presente aqui, marcou história com esse tema importante, que acho que vai ajudar bastante gestores. Uau, quanta gente bacana já assinou! E aí você vai aqui marcar o seu ponto dia é hoje. Na Factorial. 15. Ixi, só que preciso de outra caneta, gente. 15/8. E aí é uma oportunidade, ó. Enquanto a Letícia assina, o seu RH, se ainda está assinando ponto manual, no papel, vem para Factorial, que é tudo digital, no celular, no tablet, reconhecimento facial. Onde quer que você esteja, tem um ponto disponível. Aí uma lembrancinha, agradecer a sua participação aqui, obrigada. Lê. E para você deixar seus contatos, como que as pessoas te encontram, o seu trabalho também como advisor, se você estende isso a outras empresas, como que as pessoas conseguem tirar dúvidas sobre pontos de RH, já visando a sua trajetória que é tão rica? Olha, as pessoas me encontram no LinkedIn, especialmente, como Letícia Coleto. Tô bastante por aí nos eventos de RH também, então semana que vem tem Conar, teve evento da Humanship, então teve Hackathon semana retrasada, então me encontram bastante nos eventos. E no LinkedIn, especialmente.
Foi um prazer enorme, muito obrigado. Obrigada. Você de casa não perca esse episódio, curte, comente, compartilha, porque é um papo super importante que vai com certeza ajudar no dia a dia. Até a próxima! Valeu!